Fala, rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, e nesse vídeo nós vamos falar sobre astronomia, então roda a vinheta aí. Bom, galera, eu tô aqui com o astrônomo amador, Renato Poltronielli, da cidade de Andeara, e ele vai falar um pouquinho de astronomia aqui. Quem me conhece sabe que eu sou pirado nessas coisas. E eu acompanho muitos canais que, por sinal, a gente estava conversando, são amigos dele, e alguns canais ele ajudou a fundar alguns projetos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é para o senhor explicar para a galera que assiste qual a diferença entre astronomia e astrologia, que muita gente confunde. A galera vai falar, você gosta de astrologia? Não, astrologia eu não gosto, eu gosto de astronomia. Explica para a galera aí. Olha, um prazer estar aí com você. É o seguinte, a astronomia é a ciência que estuda os astros, estuda os planetas, o céu, o espaço e o tempo. E já a astrologia é o misticismo, né? Não é uma religião, mas a questão da astrologia ela é bem diferente da astronomia. Ela estuda essa questão de, como dizer assim, sobre os signos da pessoa com relação aos planetas, as tangências dos planetas. E nós, astrônomos, nessa área, a gente não entende, não é que nós não entendemos, né? Procura não se misturar, porque a astronomia estuda uma coisa científica real, visível, aquilo que tem comprovação científica. Já a astrologia, ela estuda o misticismo, a conjunção planetária, a conjunção de lua, sol, algo assim. Eu até não entendo muito de ufologia, né? Que a astrologia também faz parte, tá? Mas é a astronomia que ela é física e comprova o porquê disso e o porquê daquilo em suas praticamente 99%. A astrologia estuda muito o destino das pessoas, tudo ligado aos astros, né? Exato, eu já nem sei de falar muito sobre astrologia, né? A gente nunca acompanhei essa matéria da astrologia, sim, a astronomia e um pouco da ufologia, que é interessante. Agora, a galera também tem bastante curiosidade, principalmente sempre tive. O que precisa, qual a formação precisa ter para ser um astrônomo tanto profissional quanto amador? Bom, para astronomia, para você se tornar um astrônomo profissional, hoje em dia aqui no Brasil, você pode fazer algum curso, né? A física, né, por exemplo, e após terminar esse curso de física, você vai fazer um curso, né, de pós-graduação em astronomia, para você se tornar um astrônomo profissional ou mesmo um astrônomo amador. Né? O amador hoje em dia, o que mais tem em campo é as pessoas que estudam esses cursos online, cursos comuns, cursos que são oferecidos por algumas faculdades, a USP, a Unesp, né? E ele não quer ter aquele vínculo profissional, então ele se torna um astrônomo amador, seja ele formado em alguma área ou não, que nem no meu caso eu sou um astrônomo amador, eu não tenho formação acadêmica, a minha formação já é há mais de 30 anos observando o céu e vários cursos de astronomia que eu já fiz, pela internet, por livros na minha época, nos anos 80, cursos que eu fiz recentemente na Unesp, que eu fui convidado a fazer cursos, e hoje eu sou palestrante na Unesp. A astronomia ela não é tão bela quanto parece, né? A galera acha que estudar astronomia é ver aquelas imagens bonitas do universo, né? E nem sempre, tanto os astrônomos profissionais vê aquelas imagens tudo chapiscado, umas imagens feias, né? Que o senhor já teve bastante. Exatamente, você observar um objeto, um astro, às vezes na astronomia a pessoa acha que vai ver aquele planeta gigantesco ou vai ver aquela nebulosa linda, toda colorida, exemplo do Órion, né? Nós temos que salientar o seguinte, as imagens que são feitas, captadas com câmeras nos equipamentos na Terra, elas conseguem colocar o colorido nos pixels. Já o olho humano não tem a capacidade de ver o colorido após os nossos planetas. Então, às vezes a pessoa se frustra, fala, eu quero ver Júpiter gigante. Não, ele vai ver pequeno, porém imperfeição. Quando ele observa uma nebulosa através de um telescópio, quando eu faço observações, nós vemos as nebulosas, nós vemos os aglomerados abertos, tudo, mas porém eles ficam praticamente em cinza, sem cor. E a maioria das fotos que a gente vê hoje na internet, hoje temos aí grandes astrônomos, astrofotógrafos, amadores, amigos, né, na mídia, são fotos que levam aí horas para serem feitas através de câmeras de qualidade, equipamento que faz o acompanhamento sideral, e já objetos fora do nosso sistema solar, que são fotos feitas pelos telescópios Hubble ou o James Quest que está subindo aí, né? São fotos computadorizadas, né? Os telescópios, os radiotelescópios, eles detectam a luz, o espectro do objeto, depois ele faz a composição daquelas cores. Não é você chegar num telescópio e falar, eu quero ver aquela nebulosa linda. Não, você não vai poder ver. Mesmo num telescópio grande, você não vai conseguir ver aquela imagem linda, fantástica. Você vai ver sim uma coisa muito bonita, mas não colorida.
E qual que é a sua opinião sobre a viagem, a ida do homem para Marte, que tanto se planeja, né? O Elon Musk agora quer adiantar a ida do homem, né? Tava se falando em 2028, ele falou que em 2025, 2023 ele já quer mandar o homem para Marte. Você acha que é uma perca de tempo? Você acha que lá pode existir vida? Já foi comprovado que já existiu, né? E o senhor acha que lá ainda pode existir algum tipo de vida ou é uma perca de tempo igual? Olha, a perca de tempo não é não. É muito importante para a ciência do mundo, né? Conhecer essas pesquisas, principalmente a viagem a Marte aí, que sabemos aí que Marte é um planeta difícil de ser observado. Ele chega à aproximação da Terra a cada 2 anos e meio, né? Um exemplo, ele vai estar aqui agora, ele está esse ano 2016, né? Ele está visível. Mas é uma viagem muito complicada, muito elaborada. Tudo indica que é uma viagem sem volta. A exemplo da Lua, que é mais próxima, né? Nenhuma outra entidade hoje vai à Lua, né? Estudar ela novamente. E Marte é interessante. Marte, sabemos que tem as calotas polares, ou seja, tem gelo, provavelmente tem água. E o terreno de Marte é muito parecido com o terreno da Terra. E é interessante. Tem água, pode ter vida, né? Pode ter uma vida, pode ter algum micro-organismo, pode ter partículas de que houve vida no planeta, né? Então é assim que nós vamos conseguir comprovar isso aí. E a astronomia é ela que estuda essa área, né? Agora, o homem voltar para a Lua, você acha que não existe mais essa possibilidade? Porque já foi esgotado todas as pesquisas, tudo que podia ser feito lá, né? Então a galera fala, por que o ser humano não voltou mais para a Lua então, já que foram para a Lua? Mas é porque não tem mais o que fazer lá, né? Tem sim. Olha, com relação a isso aí, eu sou um pouco diferente. Nós temos aí o professor Nelson Travini, que é uma das maiores palavras do país. Sempre eu estou com ele, nós digamos o seguinte: a Lua não é um ser inanimado. A Lua requer sim mais pesquisas, porque o que foi visto da Lua, o que foi estudado dela, não foi muito não. Ela tem muitas coisas a oferecer ainda. Eu acho, na minha opinião, que ainda deveria continuar estudando a Lua. Por que foram só na década de 70 e não voltaram mais hoje com a tecnologia? Se torna inviável financeiramente hoje em dia. Mas para estudo científico, a Lua tem muito a oferecer ainda para nós. É porque tem muita gente que não acredita que o homem foi para a Lua e usa esse argumento, né? Das mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana ainda, hoje em dia. Exatamente. Infelizmente, ainda temos mentes aqui na Terra que acreditam que a Terra é plana, que o homem ainda não foi na Lua, né? Existem algumas contradições, algumas coisas descabidas, mas a ciência prova. Então a ida à Lua ela seria muito importante hoje em dia com a tecnologia que nós temos. A Lua tem minerais que são interessantes. Nós temos poucas rochas lunares aqui, hoje valem milhões, né? Um pequeno fragmento da Lua. E eu acho que tem que estudar a Lua sim. Um dos maiores exemplos disso foi os espelhos instalados lá, que hoje servem para medir a distância da Terra até a Lua. Sim, sem o ser humano lá para instalar esses espelhos, um robô não conseguiria fazer esse serviço. Exatamente, são os prismas, né? Eles estão localizados em partes da Lua, que quando um radiotelescópio da Terra emite um feixe de luz, que é um laser, né? Ele bate nesse prisma que está localizado na Lua para dar o posicionamento, recolher a distância. É daí que a gente consegue ter a posição exata da distância Terra-Lua. E tem uma pesquisa que fala que um planeta chamado Orfeu, né, ele colidiu com a Terra há bilhões de anos atrás e dividiu a Terra, dividiu não, saiu um pedaço da Terra e esse pedaço é a Lua. Você acredita nessa teoria ou não? São várias teorias da criação da Lua, né? Até pouco tempo atrás, quando eu tive um curso em Maceió, a teoria mais válida é a teoria que um planeta realmente tenha colidido com a Terra na formação do Sistema Solar. Mas o nome dele seria o Terra. Ele é um programa Terra, a gente consegue ver ele na NASA, né? Chamado de Terra. Ele haveria colidido com a Terra, ele foi absorvido pela Terra devido à Terra ser maior. Ele puxou toda a parte metálica do planeta e as partículas que sobraram dele teriam formado a Lua, né? É a teoria mais aceita em relação à criação da Lua, como ela surgiu. E eu vi umas pesquisas também a semana passada que o pessoal está investindo muito nos estudos na Lua Europa, né? A Lua de Júpiter. De Júpiter. E você acha que tem a possibilidade de existir vida lá? Porque os cientistas quase que têm a certeza que lá vai existir vida. Porque ele tem uma camada sólida e embaixo tem muita água, um oceano maior que o da Terra. Exatamente, é bem interessante essa Lua, né? Mas somente com sondas chegando lá para ter uma projeção melhor do que pode acontecer. Se existe vida, água já foi comprovado que existe, gelo e gases, né? Que nós precisamos não só do oxigênio, mas também de alguns tipos de gases e partículas, em especial a água para gerar vida, né? E assim que conseguir que chegue um satélite lá, um objeto que faça uma análise melhor, porque observando da Terra e com os telescópios espaciais ainda fica um pouco difícil para estudar isso aí.
Afinal de contas, é muito longe, É né? muito longe. É muito longe. E agora falando a respeito de planetas, Saturno e Júpiter a gente já sabe que são planetas gasosos, né? Exato. Você acredita que existe uma parte sólida lá, rochoso, ou só gás mesmo? Porque até hoje não se comprovou, né, totalmente. Eles querem até mandar agora, em julho agora vai chegar, né, uma sonda lá em Júpiter, né, e ela vai colidir no final do experimento, ela vai colidir para saber se é rochoso ou não. Qual que é a sua opinião sobre isso? Até onde eu estudei, que eu aprendi, realmente os dois planetas são gasosos. Tudo indica que ele não tem um núcleo, porque se ele tivesse um núcleo, eu imagino que ele teria uma outra deformidade, né, para poder ser estudado. Com essa sonda que vai estar chegando em Júpiter agora, que é um exemplo de teste, ela vai se chocar com o planeta. Nós temos exemplo aí de asteroides que já se chocou com Júpiter, né, inclusive um recente. Ele foi pulverizado. A gravidade esmaga, né? Esmaga. A grande gravidade do planeta, a atração que ele tem, esmaga. Então antes de chegar na posição, ele já a gravidade do planeta puxa. E ele é totalmente esmagado pela pressão, né? Então, essa sonda que está sendo enviada pode ser um exemplo, a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Agora, para finalizar, partindo um pouco para a física, não sei qual é o seu conhecimento a esse nível, mas na parte de teoria da relatividade, de Einstein e tal, você acredita muito nisso? Um exemplo maior, os buracos negros. Alguns cientistas falam que os buracos negros é uma espécie de portal para conseguir dobrar a dimensão, os buracos de minhoca. Qual que é a sua opinião? Está estudando um pouquinho mais esse tipo de fenômeno. Você acha que tem essa possibilidade ou é muita viagem, muito... Olha, é uma questão científica até complicada, né? A questão do buraco negro, ou o próprio buraco de minhoca, né? Que seria esse que seria utilizado para transporte, né? Ele é um pouco complexo, eu não estudo muito essa área, mas a gente sempre tenta entender um pouco. O buraco negro existe duas questões. De um lado fala que ele é comprovado cientificamente, e o outro lado ainda fala que ele não é 100% comprovado. 100%. Então, é bem complicado. Porque não tem uma imagem de um buraco negro, porque não passa luz por ele, né? Exatamente. Nem a luz escapa dele. Mas no ano que vem, estão querendo juntar, né, as imagens de vários observatórios do mundo para ter a primeira imagem de um buraco negro. Para ter uma imagem. Há um exemplo aí da matéria escura e energia escura, que está sendo deixando os astrônomos, os pesquisadores mais interessados em sair do que o próprio buraco negro, né? Porque já parte um pouco para física quântica, né? Das coisas até as coisas, tava vendo uma matéria, as coisas sobrenaturais, exemplo, fantasmas, essas coisas, eles acreditam que façam parte da física quântica, que as coisas podem atravessar a parede, é uma loucura, né? Há um exemplo, né, de buracos negros, teoricamente, né? Nós estamos no sistema solar, na nossa Via Láctea, o centro dele seria um buraco negro, mas a distância ainda é longe demais para a gente poder ter uma pesquisa maior. E essas pesquisas são feitas através dos radiotelescópios, e é aí que nós conseguimos ter novas matérias sobre esses assuntos. E o que você achou sobre o programa espacial brasileiro? Você acha que o Brasil ainda é um pouco atrasado em relação a isso, a espaço, universo? Olha, sobre o espaço no brasileiro é o seguinte, a astronomia e tanto a foguete, né? Eu estive no CLA, eu fui convidado, eu pude participar, eu estive lá no Centro de Lançamento Alcântara em 2012, né? E não é que o Brasil não é avançado, como a gente às vezes vê, nós fazemos crítica. No nosso país, milhares, milhões de reais são gastos com coisas que não são tão interessantes e não se aplica na astronomia do país para esse estudo científico, aí, principalmente na área de foguete, área espacial. Então, o nosso país ele não é atrasado. Nós temos grandes pesquisadores e profissionais na área. O que falta é mais incentivo, porque é caro estudar isso, é caro para manter um observatório, é caro para manter um centro de estudo. Então, falta apoio, incentivo e pessoas formadas para isso nós temos no nosso país, com garantia. Falta apoio mesmo, seja ele financeiro ou qualquer outro. É o que mais falta no nosso país, principalmente para a astronomia, para os astrônomos amadores. Você pega até a China agora, tá fazendo muitos projetos. A Índia, né? A Índia tá aí lançando foguete toda hora, né? A SpaceX. Então aí o Brasil vai falar, nem o Brasil mandou. Não tem como a gente mandar, não tem apoio financeiro. Como que o Brasil vai tentar pôr um foguete ali sem o total apoio do governo federal, né? Então é complicado. A SpaceX está bem forte também nesse ramo. E a galera pensa em astronomia, essas coisas, só imagina a empresa NASA, né? Porque é a maior, mas existem milhares. Exatamente, a NASA é uma das que está mais quietinha, vamos dizer assim, né? Nós estamos acompanhando aí atualmente a SpaceX, né? Com o sucesso
conseguir pôr o foguete para Elon eles. Musk é o fundador dela. Isso, é o fundador. A SpaceX hoje conseguiu a proeza de lançar o foguete, colocar o satélite em órbita e resgatar o foguete, evitando lixo e evitando gasto. É, eu O vi foguete o está pouso. voltando, é o futuro chegando. O pouso foi até no mar, numa barca, Isso. drone, né? De Isso, drone. acho que foi. Eu vi. Bom, eu queria te agradecer aqui pela participação no canal. Tem muita gente, muito inscrito meu que assiste, que gosta de astronomia. Eu queria deixar o espaço aberto se você quiser falar redes sociais. Mandar um abraço para os amigos, vamos continuar divulgando a astronomia no país, né? A astronomia amadora, o Astrocan está aí fazendo uns trabalhos pequenos na região, no estado, no país. Hoje nós temos a Abramon, que é a Brasília Meteor Observation, muitos já devem conhecer. A Abramon, hoje o Astrocan é parceiro praticamente de todos os grupos de astronomia do país. Nós temos uma linha, né? Tentamos incentivar um ajudar o outro. Nós temos o programa, né, do Sérgio Sansevero, um grande amigo, a gente trabalha juntos, a gente trabalhou na astronomia ao vivo. Nós temos também o Ciência e Astronomia com o Christian, que futuramente também ele vai ser um operador da Abramon, com a câmera no Rio Grande do Sul. Mas é isso aí, um abraço a você, um abraço para o Carlos por essa oportunidade, e dizer para a galera o seguinte, principalmente para os mais jovens, estudem, estudem, estudem. Isso o amigo Marcos Pontes sempre passa para mim. Busquem seus sonhos, os sonhos se realizam, acredite. A astronomia, ela é fantástica, basta você querer e lutar, tá ok? Um abraço a todos. Marcos Ponte foi o astronauta o primeiro a visitar a ISS, né? O primeiro brasileiro e Primeiro o único brasileiro que teve na ISS, né? É muita burocracia para visitar um lugar desse. Olha, né? é muito complicado, mas ele conseguiu isso aí, ele teve o apoio científico do governo federal, governo estadual. Na época teve o problema da explosão da nave nos Estados Unidos, teve que ser adiado a viagem dele, depois ele teve que ir para a Rússia, em poucos meses ele teve que aprender a falar russo, os comandos russos, né? Mas mesmo assim ele foi Tem pro amizade espaço. com eles? Sim, o Marcos Pons é um grande amigo, eu presto serviço para ele, nós fazemos, quando ele faz os trabalhos as Olimpíadas da Astronomia, né? Não, perdão, as Olimpíadas Astropontes, e também o evento aéreo que é ocorrido em Bauru todo ano, o Astrocan ali, o projeto Ricardo Cavalini também de Batatais, sempre está junto, a astronomia junto. O Marcos Pontes apoia muito a nossa equipe de astronomia no país inteiro. É uma pessoa fantástica, gente. Eu vi uns autógrafos aqui nessa camiseta de quem que esse seria? autógrafo aqui é do Marcos Pontes. Que Ele legal. ajuda o Astrocan também. Às vezes ele autografa essas camisetas para que eu possa doar para entidades, fazer rifas, né, ajudar as entidades de classe e também ajudar o Astrocan na compra de equipamentos. Eu fui falar pra ele do Sérgio, que todo dia que ele lança vídeo eu já corro lá pra assistir. Ele falou, é meu parceiro, conheço ele. Então depois você tá mandando o link do vídeo pra ele ver aí. Um abraço, Sérgio, eu curto muito o seu trabalho aí. Sérgio, parabéns sempre, como sempre, e vamos tentar fazer novas transmissões ao vivo, que o Sérgio sempre convida a galera, junto o pessoal do Sul, do Norte, o pessoal de Botucatu, lá o professor Martini, um grande amigo, e a gente tenta fazer sempre as transmissões ao vivo de Lua, de planetas, né? Algum algo que esteja acontecendo no espaço. Até o Avani, né? O Avani, que é um grande astrofotógrafo, uma pessoa fantástica, e entre os outros aí. São muitos nomes, a gente fica perdido às vezes de falar, né? Eu queria estar agradecendo o Lelo também, ele tá ali no canto ali, observando aqui, que ele me ajudou a proporcionar esse encontro aí, porque ele conhece o Paulo, né? Renato, ele conhece o Renato há muito tempo, e aí ele me chamou para vir aqui fazer essa entrevistinha. Amanhã ele vai estar fazendo um evento aqui. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um joinha aqui embaixo aqui. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Se inscreve no canal e é nóis. Tamo junto. Valeu.